seus cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9, mais uma vez ainda vivo e atuando nessa conexão youtubística no underground do YouTube Brasil. E senhores, mais um vídeo longo e chato. Eu vou levar à frente as discussões que nós temos aqui no meu canal. Então, tem que avisar algumas coisas. Pode ser que muitas das coisas que eu fale agora não faça sentido, porque, como eu digo, são discussões que já vêm já de um tempo. Existem outros vídeos anteriores a esse que a gente vem discutindo isso, e tanto com as pessoas que comentam, as pessoas que mandam mensagens, outros blogueiros também aqui no YouTube. Mas não é a primeira vez que eu toco nesses assuntos. Eu só vou continuar, tá ok, galera? E engraçado que uma palavra apareceu no YouTube. Senhores, YouTube é uma palavra metafísica. E eu acredito que eu estou vivendo um momento muito peculiar da nossa história, porque eu estou vendo o renascimento da metafísica como uma ciência relevante. E quando eu vejo que a maioria das pessoas não tem a mínima noção do que isso significa, isso me dá mais ou menos calafrios, senhores, porque para muita gente metafísica é magia, é ciência de feiticeiro, sei lá, alguma coisa parecida com isso, quando não é. Metafísica foi, senhores, pelo menos os primórdios dela eles estão fundamentados com Aristóteles. Aristóteles escreveu a metafísica. Ela tem esse nome porque é a metafísica, acima da física, né? Então você tem a física e você tem a metafísica, acima da física. Eu paguei um ano de metafísica no curso de filosofia, com o professor Júlio César Kestrin. E, senhores, eu não vou me colocar aqui na situação de defender metafísica, porque as pessoas falam, você vai falar de algo que não existe. Eu vi alguns debates, vi alguns comentários, as pessoas falando aqui no YouTube dessa coisa. E o primeiro problema seria como falar de algo que está acima da física. Como falar de algo que está acima da física. Mais uma vez, galera, essas discussões eu já venho tendo aqui. Talvez você é novo aqui no canal, talvez você possa ver alguns vídeos anteriores, assuntos relacionados a isso. Eu fiz aqueles 2 vídeos lá sobre mente como estrutura holográfica, mas eu não vou misturar muitas coisas aqui. A ideia que eu quero passar aqui é bem simples, aliás. Não é nada muito complexo. Então, tentando dar os primeiros passos, senhores da metafísica no YouTube, isso caiu logo em cima de mim, senhores. Pac-Man Master 9, senhores. O cangaceiro da filosofia. Senhores, filósofo de YouTube. Senhores, eu me transformei num filósofo. Um filósofo do YouTube. Senhores, eu devo me envergonhar ou me orgulhar. Eu não sei, a dúvida invade a minha cabeça. E, senhores, vamos começar aqui, entrar no assunto de vez. Metafísica, o que está acima da física. E a primeira coisa que você tem toda a physis, você tem todas essas coisas materiais, estruturas materiais que lhe circundam, você tem estruturas biológicas, você tem estruturas minerais, coisas com vida e sem vida, tudo isso físico ao seu redor. E já lá, 400 anos antes de Cristo, já na Grécia Antiga, os filósofos vinham se debatendo sobre o que é isso que nós chamamos de matéria em si. Aliás, as discussões estavam bem desenvolvidas já, senhores, há 2.400 anos atrás. Como eu digo, parece que nós só regredimos, né? Galera, eu não preciso avisar que esses vídeos são longos e chatos, eu não vou fazer cortes, tá ok? Porque senão me atrapalha e tal, então vai assim mesmo, galera, tenha paciência aí. Então vamos lá, você tem essa coisa que você chama de estruturas materiais.
você tem todas essas coisas que estão à sua volta. Algumas estruturas têm vida, outras não. Como eu digo, são estruturas biológicas, às vezes são minerais. Mas tudo isso nós definimos com esse nome de matéria. Os filósofos há muito tempo eles já vinham se debatendo o que é a matéria em si. E se existe algo além da matéria, porque será que é tudo material? Então eles descobriram logo, não descobriram, talvez essa discussão seja até mais antiga do que 400 a.C. Eles intuíram que isso que nós chamamos de linguagem, a linguagem, ela está acima da física. Porque a linguagem, ela qualifica a física, a physis, as estruturas materiais. E as estruturas materiais não existiriam se não fossem conceitos. O homem é, acima de tudo, um animal linguístico. Senhores, obviamente, eu sei que ninguém entendeu nada. Grande novidade nesse canal aqui, mas eu vou tentar destrinchar isso. Estruturas físicas dependem de conceitos para que possam existir. E quem disse isso, senhores, é o pai do empirismo, Aristóteles. O que diferenciava Aristóteles de Platão era exatamente que Platão tinha uma visão mais idealista. Platão tinha um certo desprezo pelo mundo material. Aristóteles é completamente diferente, era o oposto. Para Aristóteles, nós deveríamos manter o foco no mundo material. E é tanto que o começo de quase todas as ciências, biologia, química, física, se vocês estudarem história da ciência, as ciências empíricas, quase tudo começa com Aristóteles. Então Aristóteles é esse cara que tem um pé no chão, ao contrário de Platão, que é uma pessoa que privilegiava muito mais as ideias. E esse cara que tem um pé no chão, esse cara que é praticamente o pai de todas as ciências empíricas, Aristóteles, senhores, ele disse na sua obra Metafísica, que nós temos apenas fragmentos, aliás, como tudo que nós temos dos gregos. Nós sabemos que os árabes estudavam muito Aristóteles e o nosso Aristóteles é árabe. E a gente pegou dele, traduziu de novo e tal, porque a igreja, senhores, a igreja, como sempre, maravilhosa, a igreja maravilhosa, fez o favor de queimar tudo. Eu adoro a igreja católica. A igreja católica, senhores, queimou tudo. E nós só temos Aristóteles hoje, por causa dos árabes. Obviamente, depois, já no fim da Idade Média, os católicos voltaram os olhos para cima de Aristóteles. Mas, senhores, não foi assim no começo. No começo eles queimaram, destruíram, como eles fizeram com muitos outros autores, aliás. Muitas coisas foram perdidas. Depois a igreja aceitou Aristóteles, voltou a olhar para ele, senhores, mas isso já foi no final da Idade Média. O Aristóteles que nós temos hoje foi salvo por causa dos árabes. E como a igreja tinha essa sensação de ter um certo nojo pelo mundo material, e como eu digo, Aristóteles é o pai das ciências empíricas, ele lida com o mundo material. Então demorou muito para que a igreja pudesse aceitar Aristóteles. Platão era muito mais fácil de aceitar para eles, porque justamente Platão, assim como eles, tinha um certo desprezo pela materialidade. Mas, senhores, eu me perco nesses assuntos aqui. Eu fico falando de história em si, história da ciência, esses vídeos inúteis, longos e chatos. Senhores, eu não sei como ainda tem gente que assiste isso aqui, mas vamos lá, né? Quando tiver um nego aí assistindo, senhores, eu estou falando aqui. Senhores, então, mais uma vez, o pai do empiricismo escreveu uma obra chamada Metafísica. E ele diz que entidades materiais dependem de conceitos. Se não foi uma pessoa, mais uma vez relembrando, se não foi uma pessoa como Platão, como Descartes, como Kant, Hegel, se não foi uma pessoa extremamente, senhores, voltada para o mundo das ideias. Não. Aristóteles ali está muito mais perto da tradição inglesa de filosofia, de empirismo, de lidar com percepção.
epistemologia e tal. E esse cara que tem os pés no chão, esse pai das ciências empíricas, de certa forma, o grande avô das ciências empíricas, Aristóteles, o primeiro observador da natureza, o primeiro a observar e descrever, dividir em classes. Essa pessoa diz que entidades materiais dependem de conceitos para que possam existir. Muito interessante, não? Eu vou dizer por quê. Porque nós vamos dar um exemplo aqui que você está vendo uma pessoa, certo? E essa pessoa ela é uma entidade material, ela tem um corpo físico. Mas uma pessoa é só um aglomerado de células, de estruturas bioquímicas e tal. Mas você tem um conceito que comporta essa estrutura física. E você diz, isso aqui é um humano. Essa coisa, essa estrutura biológica que está na minha frente é um homem, por exemplo. Para que você possa dizer que esse aglomerado de estruturas bioquímicas, de células, de órgãos, para que você possa juntar tudo isso e dizer que isso é uma única entidade, você tem um conceito. E essa estrutura que está na sua frente, ela cabe dentro desse conceito. Por exemplo, o conceito de humano, o conceito de homem, o conceito de ser humano. E é só por você ter esse conceito que você consegue ver esse aglomerado de estruturas e você dizer que tudo isso é uma única entidade, um ser humano. Se você não tivesse o conceito para qualificar essa estrutura, como é que você iria simplesmente perceber a sua presença? Você poderia dizer, não, isso é um aglomerado de células, isso é um monte de estruturas químicas, biológicas, isso é um monte de órgãos juntos, andando, se alimentando. Mas para que você possa perceber isso como uma única entidade, no caso um homem, você tem que ter o conceito. Para pegar aquela estrutura material e colocar dentro do conceito. O conceito, ele dá forma à matéria. Se nós não tivéssemos conceitos, todas as nossas percepções do mundo material não fariam sentido algum. É só porque nós temos conceitos que nós podemos organizar a nossa percepção do mundo. Porque sem conceitos, tudo seria simplesmente um amontoado de cores, de sons, de cheiros, temperaturas, mas nada disso faria sentido como ideias organizadas que permite a sua estrutura mental existir. E só porque você tem conceitos que você consegue organizar o caos absurdo que a sua percepção absorve do mundo. Mais uma vez, sem conceitos, tudo seria caótico. Seria só um monte de sons, cores, senhores, cheiros, mas nada disso seria organizado em ideias, para que pudesse fazer sentido do ponto de vista psicológico. Então, a nossa linguagem, ela organiza, ela dá forma à nossa percepção. Porque a nossa percepção ela é extremamente caótica. E é só porque você tem esses pacotes, essas caixas chamadas conceitos, ideias bem definidas, que você consegue pegar um pouquinho da sua percepção e colocar dentro dessas caixas e dizer, isso aqui é isso. Isso aqui é um homem, isso aqui é uma televisão, isso aqui é uma parede. Você tem conceitos. E esses conceitos eles existem no que nós chamamos de mundo da linguagem. Eles não têm existência física. Então, dependendo da linguagem que nós temos, da linguagem que nós usamos, nós organizamos a nossa percepção de forma diferente.
Percepção ela pode ser caracterizada como conteúdo, são sons, cheiros e cores, mas é a linguagem, são os conceitos que dão a forma e que organizam o input, a percepção. Então, senhores, para descobrir mundos novos, para descobrir coisas novas, na verdade a grande viagem, a grande expedição é dentro do universo conceitual. Porque mesmo a física trabalha com a ideia de átomo, partícula, mas tudo isso são ideias, são conceitos antes de tudo. Porque esses conceitos organizam as medições que nós tiramos das máquinas. São conceitos, muitos deles que se juntam e formam teorias que nos dão uma visão organizada da nossa percepção. Então, você nunca vai segurar um átomo na sua mão. Possivelmente você nunca nem vai ver um átomo. É uma ideia abstrata. É algo que organiza, no caso, não a nossa percepção, porque é muito pequeno, mas no caso as medições que nós conseguimos fazer com as nossas máquinas. Mas o princípio de nossa organização mental é uma organização conceitual, não é material. A nossa linguagem, senhores, é o centro. E é por isso que Aristóteles chamou o estudo isso de metafísica, o que está acima da física. Porque, senhores, conteúdo sem forma, ou seja, percepção epistemológica, percepção material, sem organização conceitual, seria simplesmente caos. Nós não teríamos nem capacidade de perceber o que está ocorrendo à nossa volta. Então, senhores, é óbvio que essa organização conceitual é a chave da nossa existência. Ela é mais primordial do que nossa apreensão epistemológica. Eu não sei se tudo isso está fazendo sentido. Às vezes eu uso termos técnicos demais. Mas qualquer coisa, vocês deixem aí nos comentários, galera. Mais uma vez, é uma discussão que já vem sendo levada aqui no YouTube, senhores. Esses vídeos já estão rolando aí faz tempo. Estou só continuando. Mas toda essa questão me levou, senhores, seus cavalheiros, senhoras damas, me levou a perceber algo novo. Que é o seguinte. Durante muito tempo nós nos qualificamos como seres divinos. Na época das grandes mitologias, a civilização humana, nós acreditávamos que nós éramos feitos pelos deuses. Isso foi uma visão do que é ser humano durante algum tempo. Depois tiraram os deuses e colocaram um Deus só. Isso também durou um tempo, dizendo, não, nós, como tudo mais, somos criações desse único Deus. Já foi um outro passo. Depois veio outro passo. Algumas pessoas dizem, não, o ser humano é uma máquina. Quando nós começamos a criar máquinas mais complexas, nós começamos a observar as estruturas dessas máquinas, nós observamos que nosso corpo também é uma máquina. E nós nos ligamos a isso. Nós dissemos, olha, a estrutura biológica humana se assemelha muito a uma máquina. Descartes falou isso muitas vezes. Então nós somos máquinas. Então já foi outro passo. E nós nos qualificamos como máquinas. Se lembra que foi o nosso processo, o nosso progresso tecnológico que fez isso. Porque antes de haver progresso tecnológico voltado para construções de máquinas, nós tínhamos simplesmente poesia. E na época que nós tínhamos esses grandes textos, as grandes mitologias, os grandes poemas religiosos, essa era a nossa tecnologia. E nós nos identificamos com nossa tecnologia. E quando nossa grande tecnologia eram nossos textos sagrados, nós acreditávamos que nós éramos criaturas divinas. Quando nossa tecnologia ficou mais focada na construção de máquinas, nós começamos a acreditar que nós éramos máquinas também. Depois veio o desenvolvimento, senhores, no classicismo, da filosofia idealista,
veio o estudo da psique e tal, e nós começamos a nos identificar mais com nossa mente. Nós dizemos, não, nós temos um corpo, mas o centro da nossa identidade está na nossa mente. E já foi outro passo. Nós dizemos, não, nós somos uma mente no mundo. Pouca gente passou para esse nível, senhores. A grande maioria, o galerão, senhores, a negada toda, senhores, ainda está pensando que é máquina ou criação divina. Pouquíssimas pessoas já estão nesse passo em acreditar que o homem é acima de tudo uma estrutura mental. Que nós somos uma mente. Que é isso que nos identifica. Ok. Agora que nossa tecnologia assume outro ponto, em que nós estamos lidando muito mais com uma tecnologia que não é física, mas puramente informacional, devido ao nosso desenvolvimento na computação, e nós estamos criando muito mais softwares do que hardware. Muito mais software do que hardware. E eu acredito que o próximo passo seria uma identificação com esses softwares. E o homem passa a se perceber ele também como uma estrutura informacional. Isso quer dizer que o centro da nossa identidade é a informação. Que nós somos informação em si. Isso começa primordialmente com o seu código genético, que não é nada mais do que informação. Então, toda essa biosfera, incluindo você, não passa de um produto de relações numéricas. Podem ser muito bem escritas. Simplesmente código genético. Pode ser transformado em número. Mas nós somos expressão disso. Não nós só humanos, mas toda a biosfera. Nós somos expressão de informação. Ou nós somos consequência de relações. Então, você vê que nós somos estruturas informacionais. Para que você comece a compreender assim, para que nós possamos compreender as coisas assim, primeiramente teria que vir um passo para você se entender como estrutura informacional, você tem que primeiro se compreender como uma estrutura mental. Vamos pegar de novo, recapitular as fases. Primeiro nós éramos seres divinos, criados por vários deuses, entre guerra. Eles estavam em guerra e eles criaram, cada um suas criaturas. Nós, as civilizações, nós acreditávamos nisso. Quando houve a junção de grandes impérios e de vários povos diferentes, veio a ideia de um Deus único, nada mais do que consequência política do que estava ocorrendo na época. Porque o Deus único, senhores, ele é o manda-chuva geral. Então, a ideia de Deus único, a ideia de monoteísmo em si é consequência política. Quem estiver duvidando, senhores, vá ler a história da Palestina, na época, senhores, perto do ano 0. E, senhores, não porque aí tenha surgido o monoteísmo, mas perto do ano 0 estavam ocorrendo muitas coisas com relação que tiveram consequências políticas extremas. O judaísmo já vinha tendo monoteísmo há muito tempo. Não começou com monoteísmo, senhores. Aquelas tribos que viriam a ser tribos judaicas, todas elas eram politeístas. Qualquer pessoa que sabe história, aliás, um dos grandes compromissos políticos daqueles povos foi justamente unir todas as tribos em torno de um único Deus. Mas estamos fugindo mais ou menos. Mas vamos lá, nós éramos filhos de vários deuses. Depois vieram nossas consequências políticas e se entrou na nossa religião, na nossa visão metafísica. E nós, durante muito tempo, nós acreditamos que nós éramos criações de um único Deus. Já foi um segundo passo.
Depois veio o avanço tecnológico que possibilitou a criação de máquinas. E nós nos identificamos com essas máquinas. E nós dizemos, não, nós somos máquinas. A estrutura humana é uma máquina. Depois disso, senhores, veio na época depois do Renascimento. Depois do Renascimento, quando vieram os estudos com relação à mente, à psique, coisas que anteriormente eram estudadas pela religião, quando essas coisas saíram da religião e começaram a entrar dentro da ciência, quando o homem começou a estudar a própria mente, não mais só o corpo, veio a ideia de que nós somos uma mente, nós somos uma estrutura mental, acima de tudo, isso teve consequências. Até o século XIX, tal, Freud, e senhores, pessoas aí. Ok. Então, depois disso, para mim, um próximo passo é que nós nos compreendamos como informação pura e simples. Nosso corpo físico é uma expressão de informação. Nosso ambiente é expressão de informação. Nossa linguagem. O mundo onde nós vivemos como um todo parece ser uma construção linguística, conceitual. Isso tem muito a ver com a época que nós estamos vivendo agora, com o desenvolvimento dos softwares, com o desenvolvimento da computação em si e tal. Mas, senhores, grandes filósofos não existem mais. E talvez eles estivessem lidando com isso agora, porque esse é o nosso momento tecnológico agora. E o nosso momento tecnológico, na nossa linha do tempo, ele modifica a forma como nós nos compreendemos. Então, para mim, essa é uma visão da compreensão em si, daqui para frente, a compreensão que nós temos, nós mesmos. E assim como o software é uma estrutura linguística, talvez nós também sejamos uma estrutura linguística. E talvez todo mundo à nossa forma, à nossa volta, sejam construções conceituais. E talvez o homem ele exista dentro de um universo conceitual acima de tudo, já que ele mesmo é um conceito. Seus cavalheiros, senhoras e damas, se cuide.